Existe uma mentira confortável que contamos a nós mesmos quando o botão Próximo Episódio aparece na tela da Netflix. É uma mentira necessária para que possamos dormir à noite depois de maratonar 9 horas de sangue, vísceras e desesperança em Round 6. Nós dizemos, eu estou torcendo por eles. Nós olhamos para o rosto suado de Gi-hun. Olhamos para a frieza estoica de Sae-byok. Olhamos para a ingenuidade dolorosa de Ali. E nos convencemos de que queremos vê-los escapar. Nos convencemos de que aquela ilha é uma abominação, um pesadelo distópico, onde a vida humana foi reduzida a zero. Nós olhamos para os homens de macacão vermelho e vemos monstros sem rosto. Olhamos para o boneco da batatinha frita 1, 2, 3 e sentimos repulsa. Mas sejamos brutalmente honestos por um segundo. Se fosse apenas repulsa, se fosse apenas um pesadelo, por que nós não conseguimos tirar os olhos da tela? Porque essa foi a série mais assistida da história da plataforma. A verdade é muito mais desconfortável do que o sangue digital nos cenários coloridos. A verdade é que uma parte profunda, escura e silenciosa do seu cérebro reptiliano não está assistindo a Round 6 pelo horror. Você está assistindo pela ordem. Pense na sua vida agora. No mundo aqui fora, o mundo real. As regras são uma bagunça absoluta. Você pode ser o funcionário mais dedicado da empresa, chegar no horário, fazer hora extra e ser demitido numa terça-feira qualquer porque o mercado flutuou ou porque o algoritmo mudou. Você pode ser uma pessoa boa, honesta, pagar seus impostos e ainda assim ser esmagado por juros compostos, por doenças aleatórias, por uma solidão que não tem explicação lógica. O mundo real é caótico, é injusto, é barulhento. As recompensas não correspondem aos esforços. Agora, olhe para o jogo. Lá dentro, as paredes são de um rosa-choque hipnotizante. O chão é simétrico. As regras são absolutas e invioláveis. O frontman diz, se você seguir as regras, terá uma chance justa. E ele não está mentindo. Se você ficar imóvel quando a boneca parar, você vive. Se você se mexer, você morre. Se você cruza a linha, você ganha. É brutal? Sem dúvida. É assassino? Sim. Mas pela primeira vez na vida daqueles personagens, e talvez na sua enquanto assiste, existe uma clareza absoluta. Não existe burocracia no jogo. Não existe depende. Não existe quem indica. Existe apenas causa e consequência imediatas. E isso, de uma forma perversa, que a nossa mente moderna anseia, gera um conforto psicológico. A internet e a crítica especializada passaram meses gritando que Round 6 é uma crítica óbvia ao capitalismo tardio, que o vilão é o dinheiro, que a mensagem final é ricos são sádicos, pobres são vítimas nobres. Se você abrir qualquer vídeo no YouTube agora, é essa a tese que vai encontrar. É a leitura fácil, é a leitura binária que o método Cineteses despreza. Se você resume essa obra a O Sistema é Mau, você assistiu a série errado a vida toda. Hoje, eu quero te propor uma terceira via. Eu quero te provar que o verdadeiro monstro de Round 6 não é o frontman, nem os VIPs, nem a dívida bancária. A tese que vamos explorar é que esta série é sobre a nossa incapacidade de lidar com a liberdade. Eu vou te mostrar que os jogadores não são apenas vítimas, eles são viciados na submissão. E vou te provar que, no fundo, todos nós invejamos a jaula dourada onde alguém decide o nosso destino por nós. Para desvendar essa terceira via, precisamos ignorar os jogos famosos por um momento. Esqueça a ponte de vidro. Esqueça o cabo de guerra. O momento mais importante, mais subversivo e mais ignorado de toda a série acontece no final do primeiro episódio e durante todo o segundo episódio. A maioria das histórias de Battle Royale, de jogos vorazes a jogos mortais, opera sob uma premissa básica de sequestro. As vítimas estão presas. As portas estão trancadas. Elas são obrigadas a matar ou morrer. Nós torcemos por elas porque elas não têm escolha. Mas Round 6 quebra essa regra logo de cara. Após o massacre do primeiro jogo,
O Sang-woo invoca a cláusula terceira do contrato. Se a maioria concordar, o jogo termina. Eles organizam uma votação. É um momento de tensão pura. O placar sobe, 100-100. Eles vencem. A democracia funcionou. O portão se abre. Eles são devolvidos às ruas de Seul. Eles estão livres. Pela lógica de qualquer filme de ação, o filme acabaria aqui. Ou eles iriam à polícia e destruiriam a organização. Mas é exatamente aqui que a série começa a aplicar sua verdadeira tortura psicológica. E para entender isso, vamos usar a técnica do Show Don't Tell, na direção de arte do episódio intitulado, não por acaso, O Inferno. Observe como a câmera filma o mundo livre. Quando eles estão em Seul, a paleta de cores morre. Tudo é filmado em tons de azul gelado, cinza sujo e preto profundo. A iluminação é dura, crua. Está quase sempre chovendo ou é noite. Os ambientes são apertados. O banheiro imundo onde a Sae-byok se esconde. A loja de conveniência onde Gi-hun bebe soju barato. O hospital mal iluminado com a mãe diabética. O diretor Hwang Dong-hyuk cria uma atmosfera de asfixia. No mundo real, Ji-hun não é perseguido por mascarados com metralhadoras. Ele é perseguido pela vergonha. Ele precisa se curvar diante de agiotas, assinar contratos com o próprio sangue, ser tratado como lixo por gerentes de banco mais jovens que ele. Agora, contraste isso com a estética do jogo. Cores pastéis, rosa chiclete, verde menta. O céu é pintado nas paredes. Falso sim, mas eternamente azul e ensolarado. A música é Vivaldi, ou jazz suave. As escadarias são inspiradas em M.C. Escher, labirínticas, mas perfeitamente simétricas. O design de produção nos diz algo visceral. O mundo lá fora é frio, indiferente e caótico. O jogo é quente, organizado e atencioso. O inferno do título não é a ilha. O inferno é a realidade da liberdade sem recursos. E aqui precisamos aplicar nossa lente externa. O psicanalista social Erich Fromm. Em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, Fromm escreveu O Medo à Liberdade. Ele tentava explicar por que populações inteiras abraçavam regimes totalitários. A tese dele é assustadora e se encaixa perfeitamente em Round 6. Ele argumenta que a liberdade moderna vem acompanhada de um isolamento insuportável e de uma ansiedade paralisante. Quando você é livre no sistema capitalista moderno, você é o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso. Se você é pobre, a narrativa social diz que a culpa é sua, que você não se esforçou, que você não teve o mindset correto. Para Ji-hun, Sang-woo e os outros, essa liberdade é um fardo pesado demais para carregar. No mundo real, eles são ninguém, são invisíveis, são falhas estatísticas. Mas dentro do jogo, eles são jogadores. Eles têm um número. Eles têm um uniforme igual ao de todo mundo. Eles têm comida na hora certa. Eles têm uma cama limpa. E o mais importante, eles têm um propósito claro. Sobreviva e você será recompensado. É por isso que a cena mais aterrorizante da série não é nenhuma morte gráfica. A cena que deveria te tirar o sono é a montagem do retorno. Quando as vans chegam para buscá-los nas esquinas escuras da cidade, eles entram. Dos 201 sobreviventes que foram soltos, 187 voltam. Isso é 93%. Eles não foram sequestrados na segunda vez. Eles não foram coagidos fisicamente. Eles voltaram voluntariamente. Eles olharam para a complexidade da vida livre, para a dor de ter que escolher seu próprio caminho no caos, e disseram: não, eu prefiro a chance de morrer com um tiro na cabeça do que continuar vivendo essa vida humilhante. O frontman não é um carcereiro. Do ponto de vista psicanalítico, ele é um pai rigoroso. Ele oferece a estrutura que falta na vida deles. Eles trocam a angústia da liberdade pela segurança da tirania. Isso nos leva à segunda camada da nossa análise, a infantilização. Você já se perguntou por que os jogos são, especificamente, brincadeiras de criança? Por que não xadrez? Por que não luta greco-romana? Por que não pôquer?
Batatinha frita 1, 2, 3. Colmeia de açúcar. Cabo de guerra. Bolinha de gude. A resposta superficial é ironia. A resposta do ponto zero é regressão. A série sugere que a sociedade contemporânea nos infantilizou. Nós, como adultos modernos, estamos tão exaustos, sofrendo do que o filósofo Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço, que nosso desejo secreto é regredir. Queremos voltar para uma época onde o mundo fazia sentido. Pense na sua infância. O mundo era binário. Havia regras claras. Não corra. Coma tudo. Seja bonzinho. Se você obedecesse, ganhava um doce. Se desobedecesse, ficava de castigo. Era simples. Era seguro. A vida adulta destruiu essa simplicidade. A vida adulta é cheia de áreas cinzentas, de compromissos morais, de burocracias infinitas. O jogo oferece a eles a chance de voltar ao útero. O cenário é um playground gigante. As cores são de berçário. Eles recebem leite e pão. Eles não precisam pensar. Eles só precisam brincar. O vilão da série entendeu algo fundamental sobre a natureza humana. Quando estamos desesperados, não queremos liberdade. Queremos um pai que nos diga o que fazer, mesmo que esse pai seja um sádico com uma máscara preta. Eles aceitam a morte como punição porque, pelo menos, é uma regra justa. Se você quebra o biscoito, você morre. É mais honesto do que trabalhar 30 anos num escritório e ser demitido sem justa causa para cortar custos. A bala na cabeça é brutal, mas é, de uma forma distorcida, honesta. O verdadeiro horror de Round 6 é que se a van parasse na sua esquina hoje, com uma mala cheia de dinheiro e a promessa de resolver todos os seus problemas em troca de um jogo, quantos de nós, na nossa exaustão silenciosa, não entrariam nela também? Até agora, nós olhamos para baixo. Olhamos para os jogadores na arena, para as formigas operárias de vermelho. Mas para entender a verdadeira acusação que Round 6 faz, precisamos olhar para cima. Precisamos subir de elevador até a Torre de Marfim onde o jogo é assistido. Precisamos falar sobre a parte mais odiada da série, os VIPs. Quando os episódios finais estrearam, a internet foi inundada de críticas sobre eles. A atuação é horrível, diziam. Os diálogos são forçados. Eles parecem vilões de desenho animado. E, de certa forma, as críticas estão certas. Eles são grotescos. Eles são caricaturas decadentes de homens ricos ocidentais, bebendo uísque caro, fazendo piadas sexuais sem graça e apostando em vidas humanas como se fossem cavalos de corrida. É fácil odiá-los. É fácil se distanciar deles. Nós olhamos para aquelas máscaras douradas de animais e pensamos: esses são os monstros. Eu não sou assim. Eu sou o Ji-Hoon. Eu sou a vítima. Mas será mesmo? Vamos aplicar agora o princípio do espelho. Eu quero que você olhe bem para a tela agora. O que os VIPs estão fazendo? Eles estão sentados em poltronas confortáveis. Eles estão seguros, longe do perigo físico. Eles estão segurando bebidas e lanches. E eles estão olhando através de um vidro, uma tela, para pessoas desesperadas lutando por suas vidas. Eles sentem prazer na tensão. Eles sentem tédio quando a ação para. Eles exigem entretenimento. Façam algo divertido, um deles grita. Alguém morra logo! Agora, olhe para você. Onde você estava quando maratonou Round 6? Provavelmente no seu sofá, ou na sua cama quente, comendo uma pizza, bebendo um refrigerante. Seguro. E você estava olhando através de um vidro, a tela da sua TV, do seu celular, para pessoas desesperadas lutando por suas vidas. Quando o jogo ficava lento, você pegava o celular para checar o Instagram? Quando alguém morria de forma brutal, você sentia aquela pontada de adrenalina, aquele choque de dopamina? A verdade brutal, a verdade que o diretor Hwang Dong-hyuk escondeu à vista de todos, é que os VIPs não são os vilões distantes. Os VIPs são uma representação direta da audiência. Os VIPs somos nós. Nós financiamos o jogo. Sem os VIPs, o frontman não tem orçamento. Sem a nossa assinatura da Netflix, sem a nossa audiência ávida por violência gráfica, a série não existiria.
Nós somos os financiadores desse espetáculo de dor. Existe um conceito na sociologia chamado Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord. Nós chegamos a um ponto de alienação tão profundo que a realidade só nos afeta quando ela é transformada em imagem. A dor real do vizinho nos incomoda, nós desviamos o olhar. Mas a dor estilizada, em 4K, com correção de cor e trilha sonora, essa nós devoramos. Essa nós pedimos segunda temporada. Nós transformamos o sofrimento da classe trabalhadora em estética pop. Quantas pessoas você viu usando o macacão verde no Halloween? Pense na ironia disso. Pessoas de classe média, em festas open bar, vestidas como endividados suicidas. Nós esvaziamos o significado do trauma e o transformamos em merchandise. Os VIPs usam máscaras de animais, tigres, ursos, touros, porque eles abandonaram sua humanidade para se entregarem aos instintos predatórios puros. Eles representam o consumo desenfreado. E quando nós criticamos a atuação ruim deles, talvez lá no fundo, o que realmente nos incomoda é o reflexo. Nós não gostamos de ver nossa própria apatia retratada na tela. Nós não gostamos de admitir que, enquanto Ji-hoon chora a morte da mãe, nós estamos pensando em qual teoria de fã vamos postar no Twitter. Round 6 aponta o dedo na nossa cara e faz a pergunta que ninguém quer responder. Você se divertiu? Não se divertiu? E a resposta, tragicamente, é sim. E isso nos leva ao final, ao encerramento dessa tese. Ji-hoon vence o jogo. Ele é o último homem de pé. A conta bancária dele recebe os bilhões de wons. Pela lógica do capitalismo, ele venceu. Ele deveria estar feliz. Ele deveria estar em uma praia em Bali bebendo margaritas. Mas o que vemos no último episódio é um homem morto. Ele passa um ano vivendo como um mendigo, sem tocar em um centavo do prêmio. Ele vagueia pelas ruas, sujo, barbudo, vazio. Por quê? Porque ele percebeu a grande farsa. O dinheiro não era a cura. O dinheiro era a doença. Ele percebeu que, ao aceitar o prêmio, ele estava aceitando a lógica dos VIPs, de que uma vida humana tem um preço, e que ele vendeu a humanidade de seus amigos em troca daquele saldo bancário. A transformação final acontece quando ele tinge o cabelo de vermelho. Muito se falou sobre isso ser uma referência cultural ou um momento de coringa, mas vamos olhar sob a nossa ótica. O vermelho é a cor da raiva, é a cor do sangue, mas também é a cor da vitalidade. É o momento em que ele decide parar de ser uma vítima passiva. E chegamos à cena do aeroporto. A cena que frustrou metade do planeta. Ji-hoon está prestes a embarcar para os Estados Unidos. Ele vai ver a filha. É o final feliz de Hollywood. Vá, Ji-hoon. Seja feliz. Esqueça o passado. Mas ele para. Ele dá meia volta. Por que ele faz isso? Se ele entra naquele avião, ele está aceitando ser comprado. Ele está dizendo: ok, vocês mataram 455 pessoas, mas como eu fiquei rico, eu vou fechar os olhos e viver minha vida. Entrar no avião é a conivência. Entrar no avião é o que a maioria de nós faria. É o caminho do conforto e do esquecimento. Mas a lição existencial de Round 6 não é sobre sobrevivência. É sobre despertar. A verdadeira liberdade não é vencer o jogo. A verdadeira liberdade é ter a coragem de sair da fila. É ter a coragem de virar as costas para o paraíso que o sistema te promete em troca do seu silêncio. Ji-hoon vira as costas porque ele percebeu que, enquanto o jogo continuar existindo para alguém, ninguém é realmente livre. Ele entende que não pode ser humano enquanto aceitar ser um cavalo de corrida, mesmo que seja um cavalo vencedor. Nós começamos esse vídeo falando sobre como desejamos secretamente a ordem do jogo, sobre como somos infantis e queremos que alguém controle nossas vidas. O final da série é um desafio direto a essa passividade. Enquanto continuarmos jogando as brincadeiras que o sistema nos propõe, enquanto continuarmos competindo uns contra os outros por migalhas ou por aplausos digitais, seremos sempre apenas números na jaqueta. Seremos o 456.
A única maneira de vencer é parar de jogar. Não entre no avião.